Muito bem, pessoal. Espero quando eu estou montando esse contexto aqui, e ele fica atrelado a tipos psicológicos, no segundo módulo principalmente, mas, todos aqui presentes, já passaram pelo segundo módulo ou estão passando. Então, a ideia é fazer um desenvolvimento, dinâmico, né, como funciona a ordem dos eventos. E se as pessoas, tiverem um pouco de, disposição para enxergar isso, vão enxergar um mundo coerente. Isabel dos Gatos, bom dia. Eh, então vamos ter uma visão não só organizada da vida, mas, principalmente da dinâmica que ela apresenta, como as peças vão se mexendo numa grande engrenagem. E eu espero, né, sempre que eu, transmito essa leitura do Jung, eu espero sempre informar as pessoas para esse olhar. Um olhar que retira a vida de um acaso ou construída de inimizades, mas apresenta uma leitura afetiva no sentido de um afeto do indivíduo sobre a vida. Ele é afetado. Então, Susana, bom dia. Eh, não, também, não tem som, mas tudo bem. Eu entendo que Susana Susanando. Muito bem, dona Susana. Pronto. Aoba! Bom dia a Bom todos. dia! A culpa não é minha, é dos Não, não. computadores que não me entendem. É é um conflito de interesses. É uma coisa impressionante, uma questão de séculos. É, o bom é provocar você e as suas argumentações sempre bem-humoradas, né, Su? Ai, um prazer. Então, no encontro passado, vamos tentar seguir adiante. Termino o encontro passado sugerindo que, Maia se apresenta para Epimeteu e Doxa vai se apresentar a Epimeteu. Eh, nesse contexto, elas representam um aspecto feminino que vai ficar bem claro, espero, nas inquietações das mulheres sobre os seus parceiros. E também espero, tornar um pouquinho mais claro as emoções que surgem, os afetos que surgem nos encontros. Esse é um ponto, relevante, para entendermos que esses afetos e as narrativas atreladas a esses afetos, têm a mesma perspectiva que o Spitler coloca no livro. Uma perspectiva informativa para o analista, informativa para o seu meio, e dinâmica, como eu sugiro sempre, para os efeitos das ações que se desenvolve, que se desenrolam a partir, desses encontros narrativos. Eu gosto de explicar isso, porque com isso a gente não só o Spitzer vai colocar no livro uma ordenação com sentido, mas que também nos leva a olhar cada um dos nossos, clientes, ou melhor, amigos como seres humanos, sob um olhar, de ordem, né, sob um olhar de compreensão. Encaixando as suas narrativas, as suas dores, os seus traumas no contexto. Eh, e no encontro passado, então, Maia se apresenta porque o anjo,
o anjo do Senhor, percebe que as ações de Epimeteu surtem efeito. É construir uma prosperidade, como o rei daquela região. E nesse contexto, Tiaguinho, ô louco, bom dia, meu querido. Oh, Bom prazer em dia, vê-lo. igualmente. Descansado e pleno. Não sei. Look like. Então, veja, seguindo essa rota, o anjo do Senhor, eu não sei se fica claro o que ele representa no livro. Ele vai representar a ordem vigente, aquilo que está, eh, sendo representante daquilo que está, sugere que Maia, eh, veja pessoal, ah, ele é a ordem do que está. Maia aí é uma insinuação do que está na direção de Epimeteu, na direção dele. E se o anjo, do Senhor sugere a ela que se apresente a Epimeteu, devemos imaginar que as nossas relações, entre homens e mulheres têm o mesmo, sintoma: se apresentar a alguém mediante um convite do anjo do Senhor. Eh esse elemento, ele se espalha nos contos de fadas, em qualquer filme e desenho do cinema, televisão e tais, onde o aspecto feminino se apresenta para o aspecto masculino. Mas nesse caso em questão é o anjo que oferece Maia. Percebam que a Maia vai ter como complemento um papel na vida de Epimeteu. E esse papel é de uma subserviência a Epimeteu. Spitzer, com 36 anos, tem uma leitura muito perspicaz, e muito, né, poética sobre essa questão, ele mesmo assistindo o mundo à sua volta. Porque as falas que ele produz aqui são falas que relatam aquilo que se escuta até hoje. Poderemos pegar Maia e ver que ela cuida dele, cuida das roupas, cuida da casa, né, deita-se ao lado do Epimeteu, eh, como se fosse uma obrigação instituída arquetipicamente para nós, mas oferecida por algum propósito pelo anjo. Eh, de tal modo que essa, perspectiva oferecida pelo anjo tem um projeto, a despeito das mulheres em si, encarnadas aqui à minha frente, entenderem um sofrimento como se ele fosse um sofrimento vivo, mas ele é arquetípico e, ao mesmo tempo, narrativo. E compreendendo essa narrativa, compreendemos os eventos que se sucedem, tanto no conto quanto nas nossas vidas. Então ela fica obediente. Veja, essa cena é clássica, aquela mulher, que se dedica a um homem que tem um reino, ou seja, que tem um determinado poder. Há uma submissão, no caso de Maia, sobre esse contexto. Ela mesma, então, obedece, não que ela esteja feliz exatamente, como eu disse, é uma estrutura arquetípica e complementar. E à noite, não é, aqui está, ela vai dizer ah não, já passei essa parte. Eh, é é
Aí Maia, depois que faz todos os serviços, se entrega a um mundo idílico, a um mundo de reflexões internas. É como se esse mundo fosse, um momento em que a vida se apresenta a ela, em segredo, né. Por que então essa mulher vai ter um segredo frente ao seu marido? O que é que flerta? O que é que se insinua dentro dessa mulher, para que ela seja obediente e submissa, mas ao mesmo tempo trama alguma coisa? Não contra, mas vocês vão ver, a favor. Essa peça é muito importante, pessoal, porque nós temos que enxergar que as narrativas próprias desse encontro são apresentadas no nosso cotidiano sistematicamente. E como vocês veem, homens e mulheres não podem se separar, né, não pode negar esse papel, porque senão a dinâmica proposta pelo Spitzer no livro não vai acontecer. É meio cruel, aparentemente, isso, mas é nessas tensões que se apreende, aquilo que está em andamento, aquilo que vai gestar, né, os próximos eventos. Do outro lado, no mesmo anjo do Senhor, aparece Doxa. E Doxa, tem uma ação veementemente dura junto a esse anjo, dizendo: "E aquele tal de Prometeu? Por que que ele fica lá tranquilo, escarnando, né, da nossa presença? Por que que você não vai fazer algo com ele?" Então veja, aqui a gente pode dizer que essa mulher de Epimeteu, submissa, tem um projeto que contém, pessoal, que contém uma raiva que diluída no mundo interior dela. Eh, Aplacada, atenuada no mundo interior dela. Mas do outro lado, a gente vê que o aspecto feminino dentro de Prometeu é exigente, quase que ela nas falas de hoje vai dizer: "Aquele traste, daquele inútil, né, não sei onde eu estava com a cabeça para me ligar a este homem". E se vê aí 2 posições semelhantes. Epimeteu de um lado, um homem que define como as peças vão se mexer no mundo externo. Doxa idem, Doxa então tem esse mesmo caráter extrovertido, dizendo aquele traste, aquele homem que poderia ser um alcoólatra, que poderia ser, uma pessoa melancólica, que existe aos montes, é só vocês olharem em volta, né, aquele homem jogado no sofá, assistindo com os olhos fechados, filmes que ele não se lembra, ou jogos de futebol da quinta divisão, que não tem nenhuma emoção, porque não oferece nenhuma expressão, significativa, como espelho dele mesmo. Como se fosse uma raiva desse indivíduo prometeico, de ter existido. Fiz um pacto com a minha alma e senhora de mim ela é. E o mundo externo que se dane. Não vou servir a esse Deus. Veja, essa leitura, dinâmica que nos oferece, eu espero, né, colocar vocês diante disso, a natureza desses desconfortos, esses estranhamentos,
e essas disposições que, arquetipicamente, se manifestam no nosso cotidiano o tempo todo. Então nós temos de um lado, não é, Epimeteu como uma representação extrovertida, Doxa como uma, porque os dois estão atrelados ao anjo do Senhor. O anjo aí em questão é a representação, da manifestação divina da forma existente, naquilo que nós entendemos como tal. Aquilo que nós olhamos e registramos. Essa é a realidade. Existe um campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol, existe um político corrupto, existe, uma cantora sensual e assim por diante. Essas peças são, elementos de atração e movimento. Sem entrar no mérito de aprofundarmos um pouquinho mais os detalhes disso, mas dentro do Spittler, como essas peças estão sendo movidas na direção de um propósito. Da mesma maneira que nas nossas vidas, todas as peças estão sendo movidas na direção de um propósito. É que nós não olhamos para esse propósito com clareza, porque não temos consciência suficiente ainda. Mas apresentando esse teatro, ah, levantamos um olhar, né, construímos um olhar, de compromisso mais lúcido com esse sistema, eu espero. Então, indo em frente, e o outro lado, né, Maia, que tem um mundo interno rico, mas que obedece ao mundo externo, com certa, insatisfação, e Prometeu, o outro introvertido do enredo, que se instala como eu não quero saber disso. Dois introvertidos em rejeição ao mundo externo, dois extrovertidos em compromisso com um mundo externo. E aí a trama começa a evoluir. Por quê? Porque, veja, não é à toa, eu acho, né, Spittler é um estudioso de várias mitologias, inclusive, claro, do Prometeu. Então ele não vai por Maia como a mulher de Spittler, de Epimeteu, à toa. Ele fala da Maia no mito hindu, dona da imaginação. Essa provocação, Spittler é um introvertido, e ele tem uma insinuação muito semelhante a essa que eu estou emprestando dele. O que seria a Maia no contexto hinduísta? A imaginação, né, o imaginário do indivíduo, aquilo que se instala como se fora a realidade palpável. Mas não, ela se insinua pessoal, ela se insinua como um prazer no futuro, é uma enganação, não no sentido, pré-estabelecido, intencional, mas no sentido de nos fazer acreditar que o sistema que enxergamos é assim. Ele escreve isso em 1881, eu acho. Mas logo depois, no início, na aurora, né, do século XX, o Jung percebe esse movimento que eu estou sugerindo aqui, ao mesmo tempo que a física diz, o que enxergamos não é a realidade em si, mas é a realidade como enxergamos. E a neurologia, né, hoje com a
descoberta dos neurotransmissores sugere a mesma coisa. O ser humano olha para algo e tem uma resposta neuromotora. Devo ir naquela direção ou não devo? E como essa resposta, neuromotora, ela sugere que a decisão de ir ou recuar, é subjetiva, depende de cada sujeito, até nesse contexto reproduzimos a história de Prometeu e Epimeteu. Quem quer ir para o mundo, quem não quer ir para o mundo, em grandes dimensões ou em pequenas dimensões. Então nós temos a neurologia, a biologia, a física e a filosofia a partir de Spitzer, e a psicologia, todas chegando à mesma conclusão. Eu vejo um mundo de Maia, e não por isso ele é uma ilusão, sem sentido, porque nós vamos ver que esse mundo que nos sugere que todos nós estamos aqui, e como pessoas, eh, implica, na ideia de um sujeito que vê o mundo da maneira que pode. E que atuamos sobre esse mundo, não na forma material dele exatamente, mas como uma interpretação daquilo que precisa se inserir. Entendem? E aí Epimeteu, ele se constrói, ele se consolida como aquele que diz: "O mundo é esse, que eu prospero, que as pessoas ficam felizes, e que tem comida para todos. E por isso, né, eu sou poderoso e por isso eu tenho esse direito de me representar, como uma riqueza material". Se fosse hoje, ele teria, sei lá, uma casa com 6 quadras de tênis. Dizendo que eu posso ter isso porque, ouvi o chamado do Senhor. Sem nenhuma outra alusão direta, mas na provocação, né, de quem faz essa narrativa. E do outro lado, então, Doxa, intervém em cima, do anjo e diz: "Até onde você vai suportar essa, eh, essa malícia, né, essa ofensa ao mundo externo?". Veja que aí o anjo diz: "Você tem razão", chama um ajudante dele e diz: "Vai lá e pega aquele tal de Prometeu, traz ele à força". Veja que a cena, né, de um Prometeu trazido à força e de Maia se escondendo num armário para entrar no seu mundo, específico, tem para o ser humano o mesmo tipo de mal-estar. Eu não quero fazer isso. Eu quero ser colocado fora, do convite do mundo. Claro que o próprio Jung coloca num texto, uma leitura para mim muito restrita. O introvertido descrito por Spitzer, não é uma farsa, como se fosse um inimigo à espreita. Ele coloca as emoções de seres humanos diante do que é. Não é diante do outro simplesmente, mas diante do que é. Esse outro ser humano, não é um inimigo na forma tal, ele é uma contraparte, ele é um confronto entre o que está e o que deve se transformar.
E nós vamos indo adiante até o momento em que vamos perceber como se dá, o fim de um sistema, e a inserção de um outro sistema. Começa desse jeito, uma espécie de consolidação, todo mundo está feliz, do ponto de vista de um coletivo, então todo mundo vai para os Estados Unidos, dólar igual a real. Vocês já viram essa cena quando a gente descreve inflação e humilhação. Eh, Algumas pessoas sugerem que, nesse caso, existe um otimismo da minha parte. É só a título, Gil, é só a título de dar continuidade a um projeto dinâmico, né, o brasileiro, há muitos anos atrás, teve o prazer de viajar pelo mundo. É como se fosse, de fato, uma tentação, né, como se os deuses sugerissem eh, um baú no fim do arco-íris cheio de ouro. "Olha, vocês querem isso? Queremos. Tá bom, então vai precisar de um Prometeu. Sem o Prometeu, isso aí não fixa". E essa constituição também se dá na nossa psique individual. Quando estamos num estado inflado, é como se Deus dissesse: "Você quer ficar nesse estado? É, eu quero. Ah, então volta para lá, e elimina aquilo que não serve". Fazendo um ciclo interativo, e dinâmico, na perspectiva de que, para eu estar aqui, eu preciso sacrificar aquilo que me coloca de maneira frágil aqui em cima. Numa análise até mais funcional, é o que eu discuto com os clientes. Se vocês olharem, o aspecto prometeico tem uma reclamação constante: "Eu não quero, se é para ser desse jeito que eu morra, eu não quero viver isso". Eh e esse morrer, aí vem uma provocação só teórica por enquanto, é simbólico. Eu entro no aspecto inflacionário, como se fosse esse reino, né, do Senhor, que diz: "Você quer vir para o reino dos céus? Então vai ter que enfrentar o demônio primeiro". Eh, Nós vamos discutir isso lá em religião, está longe isso ainda, mas aqui na provocação, eu estou querendo colocar vocês diante das angústias de, Prometeu e Epimeteu. Como um regozija-se, de ser aquele que tem o poder e o bem-estar, que ainda tem um aspecto feminino, que faz uma saudação de potência, eh, uma situação recorrente, e do outro lado aquele homem que resiste ao chamado da vida, e vai dizer: "Eu só vou se for à força". E a vida diz: "Então vai ser assim, você vai na marra mesmo". Porque não dá para você ficar aí como que debochando da vida. E todas as considerações, todas as narrativas, elas estão amarradas a essa dinâmica, é assim que a gente escuta. É através de um conto como esse que a gente aprende, como lidar com o nosso cliente e sugerir a ele: "Olha, mas, veja, como você está vendo a sua rota nesse instante? Continua, dizendo 'não vou para a vida'? Continua no mundo prometeico, preso ao rochedo, dizendo
não está doendo, né? Fico aqui. Essa frase é também clássica do introvertido. Eu aguento a águia comendo o meu fígado, vai tomar banho. Demora para ele sair dessa posição, porque, como vocês veem, eu preciso de um propósito para sair disso, numa reclamação daquilo que vejo. E aí, a questão do Spitler, no que diz respeito às falas, às narrativas, é muito precisa, no sentido de enxergarmos um cotidiano quase 200 anos depois, onde as pessoas falam do mesmo jeito. Veja, o que vai anteceder, então, o próximo movimento? Uma situação em que Epimeteu está lá feliz, dono do mundo, e que Maia está ali entristecida, mas subservientemente serve a esse mundo como ânima, né? Esse papel é muito importante para se enxergar como aquela que está tramando algo contra a estrutura do seu marido, em conluio, né, com o Prometeu, e Doxa e Epimeteu, exigindo que o mundo que seja atendido. O mundo que está é o mundo que é. E nesse momento, então, em que se inicia o novo estágio, né, o Prometeu se dá conta, e aqui está. Enquanto assim gozava o rei os frutos de seu ofício e a grandeza de sua sorte, um verme saiu à meia-noite da escuridão da cova, endireitou-se, torceu-se e farejou, enrolou-se e virou a cabeça para todos os lados. E de súbito se pôs a caminho e com firme propósito foi rastejando campo afora. E do campo passou para a estrada, e pela estrada seguiu com segurança, sempre na mesma direção. E árdua era a sua caminhada, e muito remoto seu destino. Veja que interessante. E frequentemente se detinha ele ofegante, mas prosseguia sempre, animoso, espichando-se, recurvando-se, empurrando e puxando para diante o corpo liso. E assim, antes de vir o cinzento da madrugada, chegou à casa de Prometeu. Enfiou-se por debaixo da porta e lá dentro se aninhou e passou a viver confortavelmente. E quando de manhã Prometeu saiu para o seu trabalho, o verme acomodou-se na mão dele. Veja, essa frase é muito importante. E quando Prometeu saiu para o seu trabalho, esse verme instalou-se na mão dele. E quando ele refazia as suas forças comendo e bebendo, o verme também comia do mesmo prato e bebia do mesmo copo. E permaneceu hóspede fiel, partilhando com Prometeu cada pena e cada empreendimento. Tem aí uma insinuação de que, como verme na mão de Prometeu, alguma coisa pobre, alguma coisa, pensando-se em vermes, né, está sendo corrosiva dentro do Prometeu. Então, existe algo compartilhando o seu cotidiano. Assim, bem rapidamente, en passant, eu diria que essa situação do verme compartilhando com Prometeu se relaciona com alguma coisa que, como vermes, né, está está estragado.
se nós pegarmos e compararmos o verme com a minhoca, por exemplo, o que a minhoca faz? Ela areia, né, areia, de areação a terra, para que a terra fique macia o suficiente, para que a raiz possa se desenvolver com velocidade. Eh, e ela é um verme. Da mesma maneira que outros vermes têm a obrigação de comer aquilo, que está morto. Sugere-se que bom dia, seu Helder. Sugere-se então que esse verme, quer produzir algum tipo de espaço para o crescimento de algo. Na mão do Prometeu, como se ele quisesse furar a mão, comer coisas que Prometeu come, né, como se ali ele fosse o equivalente, do verme na natureza, daquilo que vai consumindo, para que um corpo, seja, suprimido da sua realidade, as carnes são comidas. Por vermes que, por incrível que pareça, já estão dentro de nós, né, eles não vêm de fora. Quando cada um de nós morre, dentro de nós eles vencem. Não há mais um corpo, tentando inibir o ataque, daqueles necrófitos, né. E aí eles fazem o papel deles, eles esperam que a gente morra. Nesse caso, o verme tem essa conotação. Ele sai da terra, como se ele estivesse querendo depositar na mesma terra os nutrientes, de um corpo, putrefato. Vou comer aquilo que você está comendo, vou consumir aquilo que você está produzindo. Né, para que, da morte desse indivíduo surja a vida. Entende? A folha, o fruto, o animal, eles caem ao chão e os vermes comem, todos esses elementos para que os nutrientes voltem para a terra, e se recomponham na direção de algo que vai surgir, conhecido ritualmente por vários grupos, né, e tem infinitos é muito, mas centenas, talvez milhares de analogias para aquilo que está morto revivificar, se tornar vivo novamente. Não por um acaso, né, esse momento entende que ele está colocando aqui, de um lado, Epimeteu em regogismo, essa é a vida que eu queria, essa é a vida que, transmite às pessoas prosperidade, pã, enquanto que lá Prometeu está sendo consumido, como a águia o faz, por algo que precisa morrer. É o próprio Prometeu? Não exatamente, Prometeu é uma estrutura arquetípica que está, em metade da população do planeta e Epimeteu na outra metade. E aí fica insinuado a dinâmica. Mas Da esse, Marcos, oi. mas esse verme, ele vai se alastrando no interior? Eh boa questão, Su. Como o livro usa Prometeu e Epimeteu como referências dinâmicas, um exalta o que é e o outro desdenha o que é.
O verme entra aí como um elemento simbólico, que ele não está comendo a mão de Prometeu, ele não está consumindo Prometeu, ele está consumindo aquilo que Prometeu também consome. Uhum. Numa alusão assim, Su, é, como se fosse um remoer, como se fosse uma ação contrária à exaltação do sistema. Uhum. É como se onde está esse verme? É, vamos pensar assim, Su, seguindo simbolicamente esse sistema que eu estou defendendo aqui, nós podemos enxergar. Recentemente eu achei um vídeo, eu sabia que aquele sistema existia, só não sabia o que foi. Eh, e houve no planeta, 7.000 anos atrás, um grande massacre, um genocídio, na verdade. Diz as pesquisas que 80, eles são exagerados, até eles falam em 90% dos homens foram mortos, homens, velhos e crianças. E sobraram só mulheres férteis, vivas, e os homens que os mataram. Esses homens se tornaram, nós somos descendentes desses homens, porque aqueles que eram mais pacíficos morreram, e foram enterrados, em rituais, em muitos casos, porque isso aconteceu em todo o planeta. Se fosse um caso pontual, né, no, sei lá, no norte do que hoje é a Alemanha, então poderíamos dizer que foi um movimento específico, porque aqueles que morreram eram os pastores e os agricultores, e os que mataram eram aqueles que viviam num outro tipo de ritual. Então dá para dizer que aqueles que mataram vão fazer uma apologia, porque logo em seguida começam os impérios, Sumério, Babilônico, Assírio e assim por diante, eh, chinês e tudo mais, porque isso aconteceu na Eurásia, né? Então, e nós estamos falando de 7.000 anos atrás, as pessoas andavam. Então não dá para ser uma coisa que se espalhou organizadamente, se espalhou arquetipicamente. Esses homens foram todos mortos porque não carregavam mais. Eles comiam o cérebro das pessoas num dos rituais, num dos grupos, dizendo: eu vou comer o jeito que você pensa. Então a gente percebe que se nós olharmos para aqueles que foram mortos, né, eles já estavam mortos na perspectiva de uma monotonia, né? Eles queriam ficar daquele jeito, né? Estamos plantando, estamos comendo, que legal. Não, mas vem o outro povo e diz: ah, não vai ser assim. Então nós temos uma relação de um dominante ambicioso, querendo mais terras e comida, e de um passivo, né, querendo comer aquilo sem que aquilo evolua. Eu vou comer a mandioca crua a vida toda, que legal, ninguém me enche o saco. Esse é o paralelo epimeteico da ideia de que eu preciso prosperar, e prometeico, não vou querer me instalar em outra coisa, eu quero ficar aqui junto com a minha alma, né, com a deusa da natureza, que legal. Mas o progresso é feito dessa dinâmica. Então é assim que o verme
se instala comendo simbolicamente aquilo que já está morto. Entendi. É um modelo todo ultrapassado. Prometeu aí não está sendo comido, ele leva o verme, ele está com o verme indo com ele, como nós vamos ver daqui a pouco. O verme, então, vai com Prometeu. Não, não esquece que Doxa, do lado de cá, diz para o anjo: você vai deixar aquele cara lá folgado, né? Você vai deixar ele lá querendo viver a vida do passado ali, querendo ficar no quarto dele para sempre, jogando videogame, no TikTok. Você vai querer fazer isso. E o anjo diz: é verdade, você tem razão, porrada nele. Vamos lá. E os soldados, né, do anjo vão lá e diz: Prometeu, né, sua história de folga acabou. Antes, porém, eu estou falando eu estou falando aqui do Prometeu com o verme, né? E o verme ainda continua, e ao bafo do verme fugiu a paz daquela casa. É, é isso que eu estou sugerindo. E até Prometeu se desaveio consigo mesmo, tornando-se seu próprio inimigo. E só em se torturar a si mesmo empregava os ricos e múltiplos dons do seu espírito. É aí que eu faço essa reflexão, né, que o verme traz um conflito interno, algo lá dentro, né, como o verme sugere, quer ser produtivo. Porque senão eu fico num estado de pobreza, de tal maneira que esse estado de pobreza material, inclusive, precisa que eu tenha uma terra mais fofa para as minhas raízes buscarem nutrientes lá dentro, lá para baixo, no inconsciente. E o próprio sistema sugere isso, a própria vida sugere isso. Se eu plantar numa terra dura, a raiz não vai. Eu preciso de algo que, né, eh, nutra a raiz para que ela vá na direção do sol. Então, sim, aqui a metáfora do verme é que ele oferece-se para todo introvertido em algum momento, criando um desconforto existencial. A própria pessoa começa a se decepcionar com ela, no sentido, do compromisso com a alma anterior. E- Marcos, Ô, esse Tiaguinho. verme, então, ele vai parasitar o indivíduo, é isso? Isso, Então, do que eu me alimentava, eu vou ser subtraído a algo e isso vai gerar uma insatisfação que vai me fazer sim, buscar mais para compensar essa perda, é isso? isso. Exatamente, não é? Percebe que a alusão aqui é essa que eu falei, desse genocídio humano de 7.000 anos atrás, em que aquelas pessoas saíram, né, do nomadismo, do caça e coleta, se instalaram por alguns milhares de anos, 1.000, 2.000 anos, porque tem uma outra pesquisa que localiza na Turquia hoje um assentamento em que de 9.000 anos, em que homens e mulheres faziam as mesmas coisas. Eles descobriram isso estudando os ossos e perceberam que os ossos de homens e mulheres eram semelhantes, não tinham diferença. Então, chega-se à conclusão que eles comiam na mesma hora, trabalhavam do mesmo jeito. eh, e isso é o matriarcado, como a gente discutiu lá no primeiro módulo, para os que estão fazendo o segundo e para os demais.
Então, matriarcado é esse ponto em que não há diferenciação. Homens e mulheres fazem a mesma coisa. Dormem do mesmo jeito, fazem as mesmas atividades. Isso está aqui precedido, né, no início dos assentamentos. 2000 anos depois, uma parcela dessas pessoas, né, de repente, claro que não aconteceu num dia como se fosse, sei lá, uma manifestação política. Todo mundo naquele dia, vamos lá. Não, não foi assim. Deve ter durado 2 séculos para isso tudo acontecer, mas foi concentrado, num período específico. Em todo lugar aconteceu a mesma coisa. Eh, a minha análise para isso é arquetípico primeiro, e simbólico, onde a ânima, não é, na forma das mulheres raptadas, que atraíram os invasores, para substituir um sistema vencido. Mesmo que a situação em termos literais possam sugerir uma crueldade, mas eu não entendo assim. Eu entendo que o sistema tem uma dinâmica e que o que nós chamamos de crueldade na natureza, não é o que a natureza acha, ela faz o que tem que fazer, mas nós devemos estar reclamando de alguma coisa sugerindo crueldade. Ô, Marcos, Oi, Gil, tá chegando, é... hein? tô aqui na função. Eu gostei dessa, desse tempo, né, em que os homens e as mulheres faziam tudo igual. Mas tô aqui pensando, né, que então o sistema vai sempre precisar se alternar de Sim, tempos em tempos para, sim, né, porque aí eu imagino, né, quem foi que levantou a mão e falou, ah, essa igualdade está muito chata, né? Vamos é, botar um pouquinho de desigualdade aqui, vamos nos diferenciar. Alguém vai passar a fazer alguma coisa, né? O sim, homem vai fazer algo diferente da mulher. Enfim, eu fico pensando aqui então que essa alternância, né, de sistemas em prol da própria consciência coletiva, né? Não tem como ser diferente. Então, não, agora, como os tempos estão se conversando, eu já não sei, né? Se isso está sendo mais acelerado agora, porque a consciência vai aumentando também. Então, eu tenho uma mudança mais rápida de alternância, não sei. Mas achei interessante, porque qualquer sistema vai trazer dor e desconforto, e é nesse desconforto que um novo se estabelece, e assim por isso, diante até infinitamente. isso, mata aquilo que não serve, aquilo vira nutriente para a terra, e nasce um novo viés, nasce uma nova árvore. Mas veja, o Gil, só para dar um ajuste aí, o patriarcado ele começa exatamente, na ampliação da consciência. Hum. Há 7.000 anos atrás, então, um pouco antes começa o patriarcado, eh, porque o matriarcado é eu vivo da natureza. Como a criança de até 2, 3 anos, ela vive da natureza, vive da mãe, como se fosse uma planta que se rega todo dia. E o patriarcado é o início do desenvolvimento da consciência. Eu me dou conta de algo. Nesse caso em questão, né, desse genocídio, né, eu vou entender que ele não era cruel, ele era um estímulo, funcional, um afeto, que sugere a um determinado grupo, que ele tenha, porque senão não seria ritual, pessoal. Aquele grupo, então, fez um ataque a todos os outros grupos, exterminou um jeito de pensar. E esse jeito de pensar mais,
prometeico, no sentido de que eu vou ficar aqui junto com a minha alma, aí esse aspecto feminino diz: "Nem ferrando". Precisamos dar à luz a um novo projeto. E vão nascer, Mas, então, desse grupo do atacante, filhos, eh, geneticamente contaminados com as fêmeas do grupo anterior, como a gente vê que até hoje, simbolicamente, acontece. Um grupo, até na minha pré-adolescência, né, a cidade de São Paulo era dividida em grupos, do mesmo jeito. Então, claro que você podia transitar na cidade toda, mas nos sábados à noite, nas madrugadas, você não podia ficar transitando no bairro do outro, principalmente se você tivesse em grupo. E se entrasse numa festa do bairro do outro, os homens te expulsariam, para que você não invadisse. Eh, em todos os bairros de São Paulo tinha isso. Você tinha que pedir permissão para ir atravessando, né, como grupos nos Estados Unidos. eh, Mataram, eles não matavam, né, houve um momento em 1970, que esses grupos se transformaram em, motorizados, grupos motorizados, né. Cada pedacinho da cidade tinha um grupo, que tinham adesivos no vidro de trás do carro dizendo de onde eles eram. Então, seria a mesma coisa. E eu estou falando isso de 50 anos atrás. Ou seja, a disputa era, pelas mulheres do outro grupo. Eu queria tomar do outro grupo, essas mulheres, porque as brigas vinham disso, como se aqui eu fertilizo só quem é daqui. Me lembro de sair correndo de vários lugares, por conta disso e de expulsar várias pessoas, de cada bairro. E eu estou falando isso, como eu falei, no século XX, no meio do século XX, eu ainda estou vivo como parte disso. Imagina há 7.000 anos atrás, onde isso era inconsciente, profundamente, e o outro grupo não brigava na mão, né, brigava na porrada mesmo, no macete, pedrada, porrada e Eu bomba acho mesmo. que isso que eu quis dizer com verme se alastrar, quer dizer, num grupo que aparece vermezinho, no outro grupo aparece um vermezinho, no outro grupo aparece um vermezinho, Sim, sim, como os sim, macacos que lavavam batata, né? sim, sim, sim. Olhar para isso, para mim, é tornar essa estrutura funcional. Eu assisto esse sistema, eu vejo esse sistema, e com uma visão mais acurada, né, com uma visão mais, eh, civilizada até, a gente pode enxergar que o planeta, eh, está fazendo exatamente esse fenômeno de novo. Eu não quero que você de outra cor, de outra língua, entre no meu lugar, eu vou encher você de porrada. Não vem não, não vem fertilizar minhas fêmeas aqui com esse esperma mal cheiroso, em todo canto. Da mesma maneira que até time de futebol sugere isso. Entende?
É a dinâmica que funciona, pessoal. E parece cruel, mas é assim. Aí, respondendo à sua pergunta, Gil, eu entendo que o próximo passo é um alívio da diferenciação. Mulheres e homens começam a fazer de novo as mesmas coisas. É uma insinuação não matriarcal lá de trás, mas uma insinuação de uma releitura. Então, isso que eu fiquei aqui pensando também, porque você comentou, né, patriarcado como uma consciência, né, quando o sistema do patriarcado se coloca. Só que se a gente olha hoje, né, e aí os paradoxos de sempre, essa insinuação de que estamos por um resgate do feminino, né, Sim. desse novo matriarcado, que aí é uma também Então, é uma, mas dá para dizer que é uma consciência também, né? Assim, é, o que é para mim o paradoxo com aí é a questão do tempo que eu estou colocando, porque a gente está indo para os robôs, né? A gente está sim, tecnologia, não sei o quê. E aí parece que isso vai precisar se esgotar para que esse matriarcado entre, porque para mim é esse paradoxo, né? A gente já vê que precisa de um feminino para regular alguma coisa, mas a gente ainda está muito no Logos, né? Assim, tudo que a é. gente vê de separação, dessa maneira. Enfim, só aqui confabulando com você. Na verdade, o matriarcado não volta mais. O que existe agora é uma união psicodinâmica mesmo. Como vocês estão vendo, Doxa, de um lado, ativa o anjo dizendo tira aquele cara de lá, né, e Maia, do lado de cá, se submete. Vocês vão ver por que isso vai acontecer. Vou desenvolvendo isso. Se submete a Epimeteu. Brincando aqui, não é? É o que a gente assiste. Então, Maia traz a ilusão para esse extrovertido, que a função física, erótica dele, né, é o que ela aplaude. Não, ela está construindo, ela está alimentando um processo de decaimento, né, de rompimento da estrutura de poder. Então, essa união dos opostos, dinâmica, ela, para mim, isso. Ô, Clovão, tá boa a alimentação. Cuidado que os caras vêm das montanhas e pega quem come, hein? Não bobeia, não. Por Isso. isso que eu estou comendo rápido aqui. Mas entende, Gil? O que eu entendo é que a dinâmica radical desse jeito, onde o grupo mais, eh, mais acomodado é invadido, espanhóis invadindo, né, as Américas, espanhóis e portugueses, holandeses, franceses e ingleses também. Depois, depois eles invadem a África, para tirar da mesma maneira as pessoas do seu estado de compromisso indiferenciado. indiferenciado. Como a diferenciação ela continua, eu acredito que é como se fosse uma amálgama. Não é mais nem matriarcado, nem patriarcado em ênfase. É um sistema em que eu recupero o fazer igual daqui e trago para cá com a mesma intenção, aumentar a velocidade de consciência. Eh, de modo de que um grupo, ao invés de matar o outro, se une ao outro. Não há mais essa necessidade de extinguir, porque o conhecimento hoje pela internet se espalha. Todo mundo agora tem acesso à prosperidade, tem acesso ao moderno.
Entende o que eu quero dizer? Não vai ter um mundo epimeteico e prometeico tão radical. Não tem um Prometeu que não quer sair da sua tribo, que não quer sair de dentro do quarto, que não quer parar de jogar videogame e TikTok. Tem um mundo em comunicação. É essa dinâmica que nós estamos aqui desenvolvendo. E aí, eh, aí tem uma frase aqui muito legal. Eh, Percebendo que alguma coisa vai acontecer, diante da chegada do verme, simbolicamente falando, Prometeu diz assim: "Uma coisa, porém, não me faças", diz ele à alma, "e o peço em nome do fiel amor com que te servi durante tantos anos. Uma coisa não me faças, não permitas que eu me torne igual a esse". E o Spitler ainda coloca em itálico. Veja que existe aí uma insinuação diferenciadora. Não permitas que eu me torne igual a este. Eu tenho que ser diferente deste. Ele não está dizendo que eu me torne do lado de lá. Ele está dizendo que não me torne igual a este. Já É, insinuando que eu quero ser diferente dele. então, Foi isso quer isso? dizer Uhum. que, usando uma figura bíblica, até parece que sou religiosa, que o joio vai Você ficar, é. que o joio vai ficar mais diferente, não Matusalém, que você está querendo dizer, que o joio vai ficar mais diferente que o trigo, que ele está Hum, dizendo, não me deixe igual, ou seja, não me colha como joio se eu sou trigo. eu sei o fundamento do que você está dizendo é correto, Su. Hum, Mas vamos pensar que há uma evolução do trigo mediante isso que você está sugerindo de que eu não quero ser joio para um novo trigo. certo. Eh, Entende? Então, eu brinco aqui que o meu pé de graviola bem aqui do meu lado dá uma graviola desse tamanho assim. E eu fiquei feliz. Até ver que lá no Nordeste, onde ela é natural, ela é desse tamanho, do tamanho de uma jaca. Aí eu fiquei triste, eu falei: "Nossa, aqui a terra da minha casa só dá para fazer uma graviolinha bem, mas é suficiente". Então o próprio pé de graviola, se adaptou para oferecer o tamanho que se precisa. Porque, claro, eu tenho variedade de alimento, então o pé de graviola não precisa alimentar uma família. É nesse sentido que eu entendo que joio e trigo é como se o joio se transformasse num outro trigo, Sim, né, como se ele deixasse de enganar o incauto. sim. É como cobra coral, por exemplo, e a cobra coral falsa. Elas parecem iguais, tem uma pequena diferença entre uma e outra, que se instala na fronteira. Se não tiver Se as cores internas, que tem umas faixas pretas, né, forem impedidas de acessar o vermelho, ela é falsa, você pode pisar nela que ela não te mata. Mas se a cor interna acessa o vermelho, ela é ela é venenosa. Então é um olhar rápido, é que ela tem várias cores, né, tem amarelo, tem preto, tem vermelho.
Se o amarelo e o vermelho se encostam, ela é venenosa. Então é a mesma coisa, né, existe uma informação. É, é verdade, Clovão, você que já morou no Eu seu também. mundo. Eu aprendi que se a barriga for de estado, é falsa, não é verdadeira. Mas se a barriga não for, é falsa. E quem vai virar a cobra de cabeça Pra saber a agora barriga. para ver a barriga? Boa essa. Tá certo, é melhor fugir. Legal esse aprendizado popular, né? Então, melhor não deixar ela embora mesmo. Mas morreu um É, monte de gente até aprender isso, né? E um monte de coral-voça também. Primeiro mata, depois vê a barriga. Boa. Depois. Um monte de coral falsa, tadinha. Eu não tenho nada com isso e É. morri. Pessoal, vejam que é aí que eu estou montando, então, essa trama, porque agora as peças, percebem, começou a ganhar dinâmica, as tensões começaram a acontecer. Maia aqui está sugerindo ao marido poderoso que, olha, eu vou armar um pouco mais de trapaças nisso. No nosso dia a dia, essa trapaça significa que uma cliente me falou isso, né, que o marido dela faliu. E faliu porque ele era muito ambicioso. E eu falei para ela, é você que é ambiciosa. E ela fala, como eu sou ambiciosa? Eu fico lá em casa. Ele comprou um monte de ônibus para fazer viagens para o Play Center. Aí quebrou, porque queria mais e mais e mais. Mas veja, entendem aí, nesse caso, dá para ver claramente Maia, né, sugerindo então a esse homem que eu quero joias, que eu quero que você me traga uma série de coisas que eu não consigo pegar. Eh, E quanto mais ele ia para o mundo externo, mais ele caía na armadilha, né, de Maia, da ilusão, de que ele estaria então enriquecido do lado de fora. Mas ela nega, como nós vamos ver no decorrer, ela nega uma viagem dele para o interior, que poderia produzir uma renovação. É que nesse caso em particular, minha cliente está mais lúcida desse ponto. Depois de 3 casamentos iguais, ela começa a entender isso. Então, é como se ela fosse o recurso em si que traz de dentro do inconsciente a necessidade do outro se iludir, para que ele acelere o processo. Então, como boa introvertida, ela empurrou o marido para a extroversão. Ainda bem que nessa altura ela está consciente e o projeto existencial dela está em alta prosperidade. Então ela teve o tempo de achar isso. Demorou, para que as pessoas não achem que é fácil isso. Não, demorou. E do outro lado, né, então, como a gente está dizendo, o Prometeu já insinua o que ele vai fazer, pessoal. Ele diz: não quero que aquilo continue sendo o mesmo. E doxa, né, como a mulher, ela faz o contrário, então ela vai se tornar aquela. Algumas mulheres, espero que não tenha nenhuma aí presente,
por conta até da teoria, né, do que nos cerca. Então elas funcionam criticando esse homem no inverso. Como ânima, né? Como ânima, ela vai dizer, uma cliente diz isso assim, eu trabalho, faço um monte de coisa, ele fica lá sentado no sofá, dizendo, daqui a pouco eu vou, não faz nada. E ela diz, para que serve esse cara? Eu falo para ela, para você descobrir que dentro de você vem subindo uma ideia e que eu não falo desse jeito, pessoal, estou falando aqui no nosso encontro em cima do contexto teórico. E eu digo para ela, se você não deixar que ele cresça, nada vai mudar. A crise econômica vai se instalar. Porque, né, o seu jeito de vê-lo, percebam que, pessoal, o seu jeito de vê-lo o deprecia, não porque ela é do mal, porque ela é ambiciosa em si, é por causa da dinâmica. Se nós entendermos o que o Spitzer está dizendo aqui, e vamos desenvolver isso, se eu me conscientizo, né, de que, sendo de um jeito introvertido, extrovertido, eu preciso de um encontro com o tipo contrário, porque ele vai fazer isso. Não é que eu tenho que ir ao encontro dele como se fosse o momento em que eu aceito. Não, não é isso. Eu tenho que ver que ele vai me arrastar. E que se eu é, me conscientizar da trama, se eu me unir ao processo, o confronto vai ser mais suave, que é o que a Gil perguntou. Por enquanto, esses confrontos ainda são feitos num desgaste enorme das partes envolvidas, por conta, né, da distância entre aquilo que existe aqui na superfície, como um imaginário, e daquilo que vem do inconsciente como um elemento transformador. Respondendo à sua questão também, Gil, existe um outro fator. Você vê que quanto mais a distância entre o que é e o que vai ser tem um gradiente, mais intempestivo é esse encontro. Porque o aspecto masculino tem que eliminar o aspecto logos, né, o aspecto masculino perdedor. Eu tenho que sumir com ele. Porque é simbólico. Aquele que pensa atrasado vai desaparecer. E tá na rota do planeta isso. Então, essa história é boa, né? Da mulher que passa anos falando do marido, nem me identifico. Mas Não, eu não, fico pensando aqui. acontece com outras Olha, é só pessoas. você, é só É, você, viu? eu Não é fico torcedor pensando. do Corinthians, não, é só você. É, E a minha pergunta é em cima justamente disso, por ver que depois de 12 anos, né, fazendo terapia com você, aí tá lá numa sessão, volta, né, o cão arrependido, começa a contar toda a história de novo. E aí você me diz assim, e eu falo, mas eu sinto que meu olhar já mudou, já me sinto outra, né? Já estou desidentificada desse ânimo quando eu confronto você. E claro, aí você diz assim, mas é arquetípico, né? Estamos falando de algo que, a princípio, e acho que a gente já teve essa discussão em outro grupo, isso é perfeito em si, o arquétipo, né? Ele é fixo, ele é estático, enfim, não sei. E aí eu fico pensando que é algo que talvez a gente realmente carregue uma vida inteira, né? E que na espiral a gente fique voltando para sim, assimilar alguma coisa a mais, né? sim, Mas eu vou sempre ser uma parte para o outro ser a contraparte, né? sempre. Então,
eu não sei se a gente chega ao ponto de inverter as partes, né? Se eu viro meu marido vira eu, tamanha consciência que a gente pode um dia Não, chegar. Não, né? não, Mas é sobre isso, então, né? Essa acho que é uma das dores. É arquetípico, o negócio não vai embora, né? não, É, não. é infernal. Então, o Não é que infernal, cabe? né? Quando se pergunta, né, quando eu pergunto para o Jung como é que ele ficou sábio, ele diz sofrendo muito. Não é infernal. Lá na frente, você já acessou isso, né? Lá na frente eu vou defender o sacrifício voluntário. Então, o sacrifício voluntário é isso que você está sugerindo. Eu sei que eu sou assim, sei que de dentro de mim surge algo novo, e depois que surge, eu volto para um outro estado, mas numa consciência diferenciada. Tá, Então, mas sempre Gil, preservando sempre sempre, preservando algo que é imutável, ou sim. seja, hum, é isso, isso é. Que doideira. Porque, entende, Gil, eu tenho que projetar na minha esposa, por exemplo, a parte compensatória, como Doxa e Maia. Eu tenho que projetar. Consciente da minha projeção, eu tenho uma velocidade maior de aceitar o convite que ela faz. Então, quando ela me convida para ir para fora, eu faço isso bem mais rápido. Isso significa que a dinâmica aumenta. É isso que eu vejo no planeta. A dinâmica, das ações vai aumentar. Eh, Falando de uma maneira mais físico-química, a dinâmica não pode aumentar diante da capacidade destrutiva. Lá atrás, 7.000 anos atrás, a população do planeta deveria ser de 1 milhão de pessoas, né? Porque Alexandre, no tempo de Alexandre, eram 70 milhões. Então, há 2.000 e poucos anos atrás, há 4.000. Mas essa população subiu rapidamente, né, por expansão, né, por exponencial. Então, nós estamos falando de um genocídio que parece um horror. Se você fala, nossa, mataram metade, 90% dos homens do planeta, hoje seria 3 bilhões de homens. Mas lá atrás, em que haviam 1 milhão de pessoas no planeta, entre homens e mulheres, esse número era relativamente pequeno, espalhado por todo o continente, por todos os continentes, não por um só. Então, o que morria ali já era uma herança pequena, que vai produzir na sequência o mesmo giro, né? Várias etnias foram eliminadas desse jeito ao longo dos 7.000 anos. Só os astecas eliminaram uma centena de etnias. E aqui no Brasil, europeus eliminaram também uma centena de etnias. Mas Porque tudo isso que você está falando, dessas destruições em massa, é como se um verme que você falou ficasse forte e destruísse tudo aquilo que a toxa se queixava lá. é quase isso, Su, porque o verme está pegando o Prometeu. É como se ele vivesse numa pobreza em que ele só pode comer um fruto não forte, não potente, quase estragado. Como
como comia-se desse jeito, né? Se alguém tiver curiosidade de saber qual era a comida há 1000 anos atrás, né, você vai ver, nossa, eu tenho que fazer aqui uma apologia, um aplauso àquelas pessoas. Eu morreria para comer aquilo. Tem vídeos que mostram como era a comida há 1000 anos atrás. Não precisa nem ir para 1000 anos. Há 300 anos, há 400 anos, vocês vão ver que é intragável aquilo. Hoje. Mas eles comiam felizes da vida. Então é disso que nós estamos falando, como o sistema melhora a qualidade na simbologia. Se eu posso comer um tomate hoje feito blá 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 blá, mas os meus antepassados comiam um tomate estragado. Então, esse é o ponto. Eu como aquilo que é ruim, que é estragado, sobretudo simbolicamente, né, para querer que aquilo melhore. É uma lei da entropia, como eu sugiro. Mesmo que eu não saiba que você está fazendo isso. Mesmo que agora eu sei. Agora eu sei que quando eu vou entrar numa crise, eu respiro fundo e diz, vamos nessa. Porque eu sei que a crise, entende o saber disso? É, Pessoal, é o que a gente trabalha em sessão de casal ou nas pessoas isoladamente. É ouvindo o outro que você se transforma. Porque não é o outro, pessoal, que está me sacrificando. Sou eu que não consigo ver algo diferente do que eu vejo. É isso que nós estamos discutindo entre que o Prometeu não consegue ver algo diferente e nem o Epimeteu. Ninguém vai chegar para o Epimeteu e falar, Epimeteu é o seguinte, né? É, sai daí, né? Desmonta todo o seu reino, né? Vai lá plantar batata de novo. Ele vai dizer, mas nem ferrando. E se fosse então assim, desse jeito, claro que alguém poderia sugerir para o Prometeu, Prometeu, sai dessa pobreza, Prometeu, vai lá. Por que ele vai dizer nem ferrando também? É doido? Não, ele vai dizer porque não pode dizer algo diferente. Ele tem que dizer aquilo que existe não me interessa. Eu tenho discutido aí nas aulas, né? Comprar um carro zero não me interessa. Não é que não me interessa porque eu sou burro, ou porque eu tenho recursos para um carro zero. Não me interessa porque é da minha disposição não se interessar pelo que já é. Eu fico numa posição de, vou dizer, de limitação. Quando a gente analisa isso, pessoal, nós não analisamos isso racionalmente. Aí nós vamos perder a dinâmica e as pessoas vão ser qualificadas como cruéis, como insensíveis, como avarentas, como perdulárias. Elas vão sendo qualificadas de um jeito que não retrata a dinâmica em desenvolvimento. E esse meu jeito de pensar configura a minha realidade. Eu discuto isso em todos os fóruns. Quando eu falo do gato do Schrödinger, o que você quer que tenha dentro daquela caixa? Um gato vivo ou um gato morto? E se você estiver dentro da caixa, quem que você quer que abra a caixa? Entendam. Se eu quiser que quem abra a caixa me veja como eu sou,
Então já não sou mais. Eu não me ofereci para a morte. Eu não me ofereci para esse sacrifício. Eu quero ser sempre o mesmo. E ser sempre o mesmo, tá bom, você pode ser sempre o mesmo. Não tenho como socar a sua cabeça e abri-la, mas eu vou debater dia após dia, sessão por sessão, né? Deixe de ser o mesmo. Tanto faz para que lado, para que gênero, tanto faz. Entende? Se trata disso, se trata da pessoa perceber que ela precisa se aliar à mudança. Conscientemente, mas isso ainda é raro. Então, nesse sentido, é que eu tento ampliar na análise do livro aquilo que não dá para, senão eu teria que fazer um ano a mais. Então eu resolvi, falei, eu vou fazer um ano a mais colocando isso à disposição, né, e convidando as pessoas a enxergarem, né, como elas podem conscientemente se entregarem. É automático? Agora eu estou consciente, me entreguei. Não. Tem esse outro fator, pessoal. Não é assim que funciona. Conscientemente me entreguei. Não. Isso é racionalmente, eu quero me entregar. Mas vai cobrar um preço. Vai cobrar tudo isso que o livro está sugerindo. Epimeteu está lá na boa, Prometeu está lascado, mas eles estão indo para um ponto. E se eles compreenderem o que houve, a geração seguinte, como nós vamos ver mais para frente, já sabe. Mas eles vão compreender, mas eles nunca, o Epimeteu nunca vai deixar de ser o Epimeteu e o Prometeu nunca vai deixar de ser. Mas a graça é compreendo o outro lado, isso me habita, mas não é o predominante, e assim sigo aceitando, inclusive, né? Porque eu acho que isso é bem clínico, assim, a gente vê na terapia a Claro, pessoa num lugar de se claro. transformar e de querer se não ser mais aquilo, né? E depois, em outro momento de uma conciliação, de, não, é isso, sou eu, sou isso, né? Mas consciente de que vai sempre ter um outro lado na sombra. Então, não é sobre ir para o outro lado necessariamente, né? Porque eu fiquei com a Não. coisa do que é arquetípico. Se é arquetípico, se eu herdo isso e isso tem uma perfeição em Funcionalidade si, uma funcionalidade no sistema, é uma questão de não mudar, mas compreender. e conscientizar, sim. Hum. É Não interessante. tá bom. Eu transmito isso para as mães e seus filhos pequenos, né? Uma mãe me descreve bem assim: eu me aproximo do meu filho, ele sai correndo. Eu me aproximo de novo, ele sai correndo. Ele tem 4 anos. E aí ela diz: eu tenho medo, né, de que ele passe para a avenida e seja atropelado. Eu falo: tá. E o que você vai fazer? E ela diz assim: eu não sei, eu podia bater nele. Eu falo: sim, podia. Mas quando você bate nele, você oferece para ele a sua insegurança. Você vai buscar no seu acervo, se fosse eu que estivesse correndo, o que minha mãe faria? Bateria em mim como bateu. E eu falo para ela: inventa alguma coisa, faz ele vir para você ao invés de ele ir para fora. Ele não está dizendo me limite na porrada, ele está dizendo o que você tem para me oferecer. E ela conseguiu fazer, né, um joguinho com ele. Então, toda vez que ele corre agora, ele corre esperando o prazer do que ela pode trazer para que ele volte.
E aí eu preciso ler a criança. Entende a diferença, Gil? Porque ao invés de eu colocar a criança como culpada da minha angústia, eu passo a enxergar que a criança quer que eu invente algo para tirá-la disso. Então, ao invés de eu ir por uma ação, castradora, eu passo para uma ação criativa. E a criança vai nascer com esse espírito criativo. Ela não vai, com o tempo, dar porrada no amiguinho, e gerar numa nação, uma ação de hostilidade. Mas é essa ação dessa mãe que é, em teoria, complementar ao ela é oposta, né? Ao que ela aprendeu, vamos colocar assim. Sim, Então ela ganhou consciência, ela tem um novo comportamento. sim. Mas ela, isso que ela vai fazer vai ser sempre, vou dizer a palavra que não é bem essa, forçado, mas consciente, né? Ela vai fazer sempre isso, mas que não é dela exatamente, na natureza do que ela aprendeu. Ou é? Na natureza que ela aprendeu, não. Ela está se conscientizando. Ela está E me mudando a parece estratégia. que a Gil está colocando uma estaticidade no arquétipo que a gente também não sabe se tem, né? Como se o arquétipo só me comportasse matura. Como aumentou a minha consciência, parece que eu saí do arquétipo. É mais ou menos isso, Gil? É por aí mesmo. E trazendo isso para a vida, né? Nesse lugar de como a gente acaba, se eu sou Prometeu e ajo como Epimeteu, mas eu sei que eu sempre vou agir como Epimeteu de um jeito consciente, mas sempre em vigília, né? Porque e por isso que eu brinquei da angústia de depois de 12 anos na terapia voltar e falar, não é possível que eu tô falando a mesma coisa. Tipo, Então, porque tem um lugar que se preserva, né? Tem um lugar que fica ali, que é o que é teu, herdado, mas a minha dúvida é se isso é uma herança e que você se condicionou a ver, né? É, e sendo isso, é você de fato, né? Não sei se eu me explico, é meio esse, profundo. a Suzana, ela colocou bem, né? O arquétipo, ele é dominante, por isso ele é arquétipo. Ele funciona sempre com a mesma intencionalidade, se dá para dizer isso. O leão tem uma função, então não dá para você tirar o leão da função dele, não existe isso. E ele então não pode fugir arquetipicamente daquela função. Ele come animais de 70 quilos, não come rato de 300 gramas. Então, Isso ajuda bem, isso ajuda bem. Ajuda bem a gente ficar com 300 gramas só. exato. Então isso não muda. Da mesma maneira que ser homem ou mulher é arquetípico, é uma estrutura que tem uma funcionalidade, e que tem uma dinâmica embutida sempre. Marcos, Ô, Tiaguinho. é como se a mudança não se dá por uma agência, a mudança se dá por uma percepção. A mudança é um efeito colateral da percepção, Sim, não é isso? sim, isso. Então, Porque é na percepção, é como se a consciência agora pudesse assimilar um outro aporte arquetípico, que não é mais o isso, anterior. um outro aporte arquetípico. Esse aporte já está no arquétipo, eu só preciso ter uma consciência para acessá-lo. Mas ele vai fazer a mesma coisa que ele fazia antes, só que com uma outra consciência. Entende? E esse genocídio ele é simbólico.
É como se a vida dissesse: eu tenho que matar o que não funciona mais, o estragado, para o sangue cair na terra, nutrir a terra daquilo que pode se renovar. É, é legal, Helder, a sua pergunta. Não é para que serve a consciência. A consciência, ela conta uma história. E é um tema também complicado de entender, porque ela conta uma história. É, cada um de nós aqui existe para contar essa história, ela fica registrada. Imagina que você tem um livro, né? Imagina que você tem um livro. Você vai descobrindo coisas à medida em que você vai lendo. O livro já tem aquilo que você vai entender, já tem. Mas eu preciso ler o livro. Quando eu leio o livro e compreendo o livro, o que ele quer dizer, seja de matemática, de física, de biologia, quando eu compreendo isso, a minha consciência se instalou além daquele que escreveu e além daquele que viveu na geração anterior. Eu entendi. É, Porque senão nós nem existiríamos se a consciência fosse puf, existisse, não precisaria de vida nenhuma. Mas a vida conta a história da consciência. A consciência, o Jung usa esse termo, o inconsciente quer se conscientizar. E ele o faz, é, é, vou colocar assim, na soma do que está conscientizado. Só para a gente terminar a aula aqui numa reflexão dolorida, né, inquietante. Veja, é, é, o sistema é eterno, é infinitamente eterno. Como é que cada um aqui poderia pensar isso? Não dá. Se você chegasse e pudesse ter uma conversa com uma formiga e dizer para a formiga, você sabia que a Terra é redonda? Ela vai dizer, mas não sei nem do que você está falando. O que é Terra? Você não sabe o que é Terra, formiga? Não, não sei. Não sei nem o que você está dizendo. Entende? Então, se alguém, como se fosse um alguém mesmo, chegasse para nós e disséssemos sobre algo que existe daqui 1 milhão de anos, vocês diriam a mesma coisa. Entendi porra nenhuma do que você está falando. Nossa, você não sabe o que é um Bruggles? Doce? Né? É um salgadinho que vende na padaria? Não sei. Ah, meu Deus do céu. Entende, Gil, o que é o que o sistema faz? Sempre eu vou sendo apresentado para algo que é estranho para a geração anterior. É, essa é a resposta mesmo, pessoal. É todo mundo olhando e falando, não tem entendendo porra nenhuma. É, Não, mas Então, achei legal, acho que o Thiago e a Su também deram uma luz aqui. Achei boa a construção. Porque, porque na verdade está tudo certo, né? deu a luz. bom, Mas, pessoal, é isso. Se nós olharmos para o cliente e olharmos para ele, que ele não sabe que ele sabe,
e que eu preciso apresentá-lo para ele saber o que ele sabe. É isso que a humanidade tem como recurso. Uma consciência que é dinâmica por conta disso, mas é dinâmica também porque oferece condutas que não estavam autorizadas no sistema anterior. Porque a consciência anterior olhava para o outro como um inimigo de fato. Eu não consigo olhar para o outro como aquilo que se estende de mim. Então, até o que a gente olha no outro, que incomoda a gente, que não afeta, também é arquetípico. Também é. A tensão é arquetípica. Ela se repete o tempo todo. Ainda hoje, eu mato o outro. Ainda hoje. Então, aquilo que eu mato no outro é um reflexo de que algo em mim também morre. E eu não me conscientizo daquilo que eu quero absorver do outro. Eu não me conscientizo. Eu mato. Isso vai ter um conjunto enorme de consequências. Mas o feminino não deixa por isso mesmo, né? Não, não, não. Quem já leu O Medo do Feminino, do Eric Neumann, Eric Neumann é um tremendo de um pensador. Morreu cedo por isso. Eu prefiro ser um mediano pensador, assim eu vivo mais. Até tempo de ser metamorfose ambulante, né? Bom, mas nós somos. É verdade. Nós somos. O Helder é poético, né? Você fala uma coisa dessa, sai uma música aí, né, Helder? Vamos lá, pessoal. Vamos pro. Certamente, certamente. Vamos mais um pouco, pessoal. Ainda faltou um trechinho, mas na próxima eu começo com o trechinho que faltou. O enredo está andando. Acompanhem o enredo. Beijão para todos. O destino está garantido, aproveita o percurso. É, É, né? Como diz o barco, né? Olha a paisagem, deixa que o barco eu levo, diz a vida. Então eu olho a paisagem. Isso aí. bom dia para todos. Bom Até dia, logo. bom Obrigado, dia. irmã. Bom fim de semana. Obrigado a vocês Beijos! pelo Bom Tchau. sábado. carinho. Tchau. Tchau. Beijo para todos. Tchau. Tchau. Deus.